Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo Odila Rodrigues, da Federação Brasileira de Umbanda e Candomblé, e o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara. O tema de nosso programa são as religiões afro-brasileiras. Odila, no primeiro bloco falamos um pouco sobre a história das religiões afro-brasileiras, o legado que elas deixaram na nossa cultura. Falamos também sobre as manifestações culturais que advêm aí da cultura dos povos trazidos como escravos para o Brasil. Não tem como a gente não falar do samba, né? Recentemente o escritor Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, lançou um livro que fala sobre a origem do samba e ele diz que o samba nasceu no terreiro. É verdade isso? De uma certa forma, sim. Os tambores são peça principal dentro de uma casa de umbanda ou candomblé. Eles é que chamam as entidades, ele é a conversa, né? Ele é que é o som entre o divino e o profano, vamos dizer assim. E os toques, cada toque que se faz é uma maneira de chamar uma ou outra entidade, ou se está feliz, ou se está triste, é o que faz o casamento, é o que faz o nascimento, é o que faz a morte. São os tambores que falam com a gente. E dentro disso tem vários toques. E um dos mais conhecidos é o cabula, samba de cabula, que é o princípio desse samba que a gente escuta hoje em dia, que é o toque de samba de cabula. Tem também muito com essa história da socialização, né? O espaço do terreiro, a roda, isso tem muito a ver com a socialização daqueles negros que viviam presos ali na senzala. Como é que é esse processo? Então, é assim, os tambores ficam numa parte livre das tendas, das roças. E eles podem ser tocados, independente de estar no ritual ou não. E fora do ritual, eles são tocados para ensinar as outras pessoas o cântico. Né? E são, às vezes, peça fundamental para fazer o som, ou, vamos dizer, o som mesmo, para poder contar as histórias, né? Para fazer É aquele cultura tipo. oral, né, basicamente. Então a música é uma forma de perpetuar a história, a cultura. Exatamente, aí eles fazem, os tambores vão fazer toda aquela percussão, todo o suspense, a história, para contar a história. E aí quando se acaba essas histórias que se chamam itãs, né, são histórias contadas oralmente, as crianças que estão em torno todas querem chegar no tambor, querem bater, querem tocar, né? E aí que faz crescer, que faz as vontades serem arraigadas e crescerem dentro do terreiro. Né? Então, uma criança pequenininha que hoje tocando tambor, amanhã mais tarde já é um ogã tocando para outros, e aí vai se perpetuando assim o conhecimento. E as músicas vão se perpetuando também, né? Porque música pega, não tem. É uma alegria que não deixa ninguém ficar quieto. E aí vai perpetuando, vai ficando na memória e vai crescendo. Nós falamos um pouco da música, falamos um pouco do terreiro, das entidades. Eu queria que você explicasse para a gente, para o telespectador, muitas vezes não tem uma noção direito do que é como que funciona exatamente assim um terreiro, a religião, o que uma pessoa vai encontrar. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho do funcionamento da religião, assim. Eu conheço bem o candomblé e conheço mais ainda a Umbanda. Todas partem do mesmo princípio, que é fazer o bem sem olhar a quem. Então, esse é o princípio fundamental. Dentro do candomblé, que é mais distante do povo, é mais música, é o xirê, a roda dos orixás, mostrando os orixás chegando, e a conversa com o Ifá. Isso é o candomblé. A Umbanda já é mais povo, mais unido, mais junto. Tem mais filhos, mais adeptos, e aí acaba se encontrando toda semana. Dentro das duas casas, comida é muito importante na hora de fazer comida. Então, estão sempre todo mundo junto, descascando os legumes, picando os legumes, socando pilão. Estão sempre conversando, falando sempre de experiências e tentando entender dentro das experiências, junto com os itãs. Para nós é muito importante essas histórias dos itãs O que são os itãs? histórias dos orixás, histórias de vida de cada um, das coisas que eles passaram, do nascimento até determinados conhecimentos. Se a gente vai para uma cozinha picar um legume, a gente tem que saber o motivo de estar picando, agradecendo aquele legume que está picando, porque determinado orixá trouxe esse conhecimento para a gente, e esse alimento vai servir para, além de alimentar, para curar alguma coisa, ou para trazer energia, ou para dissipar alguma energia que está acumulada. Então, tudo isso vai se conversando, vai se juntando, e aí vai ficando cada vez mais unido, mais família, mais agregado, mais aglutinado.
tanto numa quanto na outra. O candomblé se encontra menos pelo trabalho que eles fazem, pela maneira como eles agem, como os orixás trabalham ali. A Umbanda se encontra mais, porque são pessoas que falam mais, chegam mais próximo. E é muito mais procurada, de uma certa forma, que o candomblé. Mas o candomblé ainda é muito mais rico a nível de cultura, de conhecimento, que a Umbanda, porque nessa de ficar muito mais próximo, a Umbanda se misturou muito com o catolicismo, se misturou muito com todas as outras religiões, com as hindus, com todas as outras. E ela traz elemento de todas essas outras religiões. Então ela quase que não tem uma identidade própria, ela é meio que misturada. O candomblé ainda se mantém uma identidade mais pura, afrodescendente, né? E nisso faz com que todas as pessoas sejam abraçadas, acarinhadas ali dentro, saiam de uma certa forma mais tranquilas, achando que certos problemas foram resolvidos, mas porque conseguiram se interligar umas às outras, né? E aí conseguiu dissipar energias que estavam acumuladas, sejam pesadas ou não, e acabam saindo de lá mais tranquilas, mais leves. E assim, pela a mesma religião, a gente sabe que ela pode ser diferente de locais para local. Existe uma regra, existe alguém que fiscaliza, um princípio, um dogma que seja universal dentro dessas religiões? Que eu vou encontrar em em qualquer centro que eu for, deve ser como o princípio básico, motivador desse encontro, dessa religião. Então, exatamente isso. Todas propagam a paz e o amor ao próximo. Isto é uma regra. Todas creem em Deus acima de qualquer coisa. E para nós, Deus falar Deus é pouco. A gente tem um nome mais apropriado, em que não falamos de maneira alguma sem que a gente faça referência. Então, vamos dizer que seja Deus para poder facilitar. Todas têm esse princípio maior. Todas elas têm esse princípio maior gerador e os princípios menores, que são os orixás, que são os plenários, a quais a gente se direciona, porque o maior é muito maior para a gente ser humilde servo e chegar até o próximo. Todas elas pregam isso, seja Umbanda, seja Candomblé. Todas elas têm esse fiscalizador desses itãs que a gente sempre fala. Mas, assim, um gerenciador, um órgão maior que fiscaliza casa por casa, não. Tem a federação que vê e colhe absurdos, situações absurdas, chegar ao ponto de fechar essa ou aquela casa por alguma atitude que seja absolutamente absurda. A Federação Brasileira de Umbanda e Candomblé tem esse papel. Tem. Se for absolutamente absurda dentro do ritualístico. Mas aí também chega, o que seria absurdo, né? Aí só a gente mesmo que sabe, dentro dos itãs que a gente conhece, que infelizmente é oral, não é escrito. Agora que estamos começando a fazer alguma coisa escrita, para que as pessoas possam entender o que é, para poder saber o que é esse órgão fiscalizador. A federação congrega você tem uma base de quantos centros estão associados? Eu não tenho, mas são muitos. Em todo o país? Em todo o país, muitos. E qual que é a importância, na sua opinião, dessas religiões, do respeito a essas religiões, no sentido do resgate das tradições africanas e no sentido do orgulho dos afrodescendentes no Brasil? Assim, como que você vê a religião atuando nesse papel? Olha, eu nasci dentro da religião afrodescendente no Sul. Dentro da minha casa, no Sul, falando sobre afrodescendência, tínhamos 2 negros. Um dos maiores problemas de preconceito mesmo é do próprio negro com aquilo que ele tem de herança. Isso é muito difícil de entender. Eu não consigo entender. Branquela, do jeito que eu sou, tá? Eu sou dentro de uma religião, já sou a 5ª geração dentro da religião. Minhas netas são as 7ª, já estão, né, para ser a 7ª, todo mundo branquelinho. Da casa que eu frequento hoje, em 72 médiuns, eu tenho 3 negros. Então, o próprio negro faz com que isso seja complicado, né? Aí, se a gente for levar para uma questão política, eu tenho meus princípios políticos com relação, e acho muito esquisito essas atitudes. Ao mesmo tempo, acho muito certo, porque eles foram tão
tão sofredores de preconceito na vida toda, seja na escola, seja no trabalho, ou seja de qualquer forma, que eles renegam aquilo que têm e tentam ser o mais branco possível. Às vezes até mais do que a gente. Mas, Odila, a questão da afrodescendência não é só uma questão de cor de pele, né? Nós vivemos numa sociedade multicultural. Por mais que as pessoas reneguem isso, esses elementos de uma cultura que foi formada por diversos povos, várias influências, ela está presente, né? Então, isso você não precisa ser negro ou branco para se autoafirmar como afrodescendente. Exatamente, né? A gente brinca que todo brasileiro tem um pé na cozinha, né? Mas, assim, o interessante é saber que o negro renega. Se o negro fosse mais a busca, se juntassem mais e fossem mais a busca, o preconceito seria menor. A responsabilidade sobre eles de dizer que é feio ou que você é um macumbeiro, sabe? Porque, independente, às vezes o negro é até evangélico, mas por ser negro, outra pessoa já chama ele de macumbeiro, que também é uma forma pejorativa, porque não existe macumba. Macumba é um instrumento de se tocar, né? É mais uma dança, mais um ritmo de música, do que o que uma a prática. Pessoa mesmo quer dizer como más práticas religiosas, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. É o preconceito que irriga tudo, é a falta de conhecimento que irriga tudo. É bom você ter tocado nesse ponto. Aqui nos bastidores a gente estava conversando e você falou que desse princípio de buscar o bem e que existem determinadas práticas que a sociedade tem muito, recrimina e acabam tomando a parte pelo todo. Você citou aí o caso da macumba, né? Ainda existe uma associação muito forte no senso comum das religiões afro-brasileiras com determinadas práticas. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre isso. Bom, todo mundo acha, a maioria acha que um terreiro de Umbanda ou de Candomblé está pronto para fazer o mal a outra pessoa, né? Que está sempre ali trabalhando para ou prejudicar ou para se associar ao mal. Só que dentro das casas, o mal e o bem, eles andam juntos. Se não andar junto, não existe equilíbrio, né? Se você não tiver bom e ruim, você não vai ter o meio, porque a balança vai pender para um lado só e vai acabar destoando o seu caminhar, a sua vida como um todo. Ao mesmo tempo que você tem que ser muito bom com seu filho, você também tem que ser mal, porque se você só disser sim, você não vai educar seu filho, você vai trazer ele para um mundo que não existe. Você também tem que ser mal de dizer o não. Assim é dentro da prática da religião. E aí, quem não entende, crê que por crermos que o bem e o mal estão junto, na mesma linha, no mesmo patamar, que nós somos errados, que a gente cultua as coisas ruins ou as coisas más em prol do mal de outras pessoas. Só que se a gente acredita, ou fizermos isso, acreditamos por crer no equilíbrio, que se a gente pende só para o mal, a gente não vai ter como caminhar. Porque se o caminho é reto, se a gente pendeu muito para baixo, como é que a gente vai subir tudo de novo para poder chegar na harmonia do caminho? Aí, sendo assim, as pessoas acreditam que sendo afrodescendente, seríamos todos levados ao mal. Tem um princípio religioso nisso. Em dois momentos na Bíblia, que a maioria das pessoas acreditam que sejam descendentes do povo africano, seja um dos 7, que é filho de Adão e Eva, que foi para terras estranhas, e outro que seja Cão, filho de Noé, que renegou o pai, que foi expulso também. E esse filho, chamado Cão, diz que teria a marca na cara, que todos veriam a marca desse filho na cara e que seria renegado. Então, muitas pessoas, né, quando foram tidos os negros como os escravos, eles acreditavam que os negros eram filhos do demônio. Tinha uma justificativa, então. Eram filhos inclusive para justificar a escravidão. Exatamente, aí trouxeram eles como escravos. Então, a religião desse povo só poderia ser a religião para o mal e não para o bem. Então, trazendo ainda esse problema, juntamente aos preconceitos e a posição de que eles acreditam que o bem e o mal estão no mesmo nível, é que traz toda essa carga de indulgência, né? Isso legitimou a escravidão, né? Legitimou a escravidão e legitima a fé deles serem uma fé negra, uma fé escura, que não pode ser colocada nos lugares claros, são renegados aos guetos, aos fundos de bairro, aos fundos de cidade,
nos cantos mais escuros, porque não é uma religião que deve ser seguida por pessoas. Jacareí foi uma das primeiras cidades a reconhecer a importância da influência negra, né, na cultura, decretando o dia da Umbanda e Candomblé, né? Até antes do governo federal decretar o Dia da Consciência Negra. Na sua opinião, quais as políticas ou que tipo de ações poderiam ser feitas para a gente tentar diminuir o preconceito e aumentar a informação com relação para a sociedade, com relação à importância dessas religiões e da contribuição dessas religiões no nosso país? Jacareí, graças a Deus, Jacareí é uma cidade à frente, sabe? E ela já está promovendo algumas ações. São poucas, mas são firmes, já estão acontecendo. Já vai acontecer a 5ª conferência de Umbanda, na Sala Mário Lago, dia 24 de outubro, a partir das 6 da tarde. De novembro, desculpe. E também no dia 24, às 2 horas da tarde, no Verdinho, vai ter o primeiro toque de caboclo, que são pais de santo que vão para lá, vão tocar os tambores, que seria o princípio do samba, né, para quem quiser conhecer. E isso vai fazer os toques de caboclo às 2 da tarde, às 6 da tarde vai ter lá no Sala Mário Lago a 5ª conferência de Umbanda de Jacareí. Então, isso já faz com que crie algum conhecimento, mas são pontuais, porque é uma vez por ano. Se houvesse outras coisas no decorrer do ano, outros movimentos acontecendo, traria mais informações, bem mais informações. Hoje em dia já ninguém acha estranho eu andar para a rua trajada de santo. Aqui em Jacareí, não. Isso já é uma grande coisa. E ninguém mais vira a cara quando vê minha peneira de pipoca. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a Federação Brasileira de Umbanda e Candomblé. Quais os tipos de trabalho que a entidade... Você é secretária de Cultura da Federação, né? Podia falar também um pouquinho sobre o seu trabalho na Federação. Então, a Federação é um órgão que é gerenciador, trazendo informações e ajudando os centros a arrumar documentação, acertar papelada, porque a maioria não tem, a grande maioria não tem nada de documento confirmando. As pessoas vão para os terreiros, se tornam pais de santo depois de anos de estudo, de prática, aí ganham o DK, que como se fosse a formatura, e aí tem o direito de abrir suas casas. Geralmente vão para suas casas mesmo, no quintal montam-se uma tenda, uma casa, e começam a fazer os trabalhos e não tem nenhum documento que comprove que esteja fazendo aquilo ou não. Então a federação ajuda nesse momento a arrumar essa documentação e tal. E depois ajuda todo esse gerenciamento que existe, né, de contabilidade, de contador. Apesar de ser um órgão sem fins lucrativos, não precisa de pagar imposto nem nada, mas precisa de ter essa documentação para se tornar efetivo. E ajuda também na hora dos preconceitos, né, que são grandes. Tem algumas casas aqui em Jacareí que foram invadidas por evangélicos num período, graças a Deus, passado, em que precisou da ajuda dos advogados da federação. E algumas informações de nível de falta de conhecimento. Quando tem algumas faltas de conhecimento, chama para tirar informações e tal. E também para gerenciar algumas festas, tipo agora, dia 15 de novembro, a festa do Dia da Umbanda. É a 5ª reunião que vai acontecer já na prainha, das tendas de Umbanda e Candomblé, na prainha, aqui em Jacareí, na prainha. A festa da Dona Teresa, que acontecia em agosto, falecida agora há poucos dias, né, Dona Teresona, fazia a festa da Oxum, o encontro de Oxum com o Baluaê, ali na prainha. São festas assim que podem trazer o povo E agregar. E agregar, trazer mais conhecimento. Bom, nosso programa, Odila, nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria de agradecer o Davi pela presença mais uma vez aqui no programa TV Câmara Entrevista e deixar aí para você a sua última participação, Davi. Último suspiro. Queria parabenizar a TV Câmara por estar esclarecendo a sociedade com relação a diversos temas. Eu acho que isso é muito relevante. E deixar um recado que o Brasil realmente é um país que é desenvolvido através da mistura de diversas culturas e que a gente tem que exaltar cada vez mais a liberdade religiosa e o respeito a todas as religiões, e parabéns pelos trabalhos. Muito obrigada. Odila, agradecer a tua presença mais uma vez aqui nessa TV Câmara. Tem essa proposta de esclarecer e informar a população dos mais diversos temas. Então agradeço a sua presença, agradeço a federação também e deixar para você aí o seu recado final. Obrigada. Eu gostaria muito, queria muito que o Senhor maior, poder de todas as coisas, estejam presentes em todos vocês.
traga paz, amor, harmonia. É assim que a gente fala todos os dias quando a gente fecha as cortinas da casa. Paz, amor e harmonia para todos. Que assim seja, hoje e sempre. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista. Debatemos aqui as religiões afro-brasileiras, com a presença do jornalista Davi Paiva e de Odila Rodrigues, da Federação Brasileira de Umbanda em Candomblé. Encerramos aqui o nosso programa. Até o próximo encontro e muito axé para vocês.